Para falarmos sobre transformação digital e a Revolução Industrial 4.0, temos hoje aqui um especialista no assunto. Ele é empresário, escritor, palestrante, presidente do Instituto de Transformação Digital e fundador da WBI On Life, uma agência digital. Além de tudo isso, tem mais de 30 anos de experiência na área digital. O nosso convidado de hoje no programa Business RS é Paulo Kędzierski. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos na nossa estreia aí do programa Business RS, falando de um assunto que eu considero fantástico. Transformação digital, revolução industrial 4.0, tecnologias disruptivas. Por favor, vamos iniciar então o que é revolução industrial 4.0 e o que é transformação digital. Bom, a transformação digital é toda evolução nos processos de negócio, né? A gente percebe que existe a cada 20 anos uma grande mudança no mundo. Vou pegar bem rapidinho os últimos 60 anos. Década de 60, os programas de qualidade, né? O mundo inteiro surpreendeu com o que o Japão estava fazendo em termos de programas de qualidade. E o Rio Grande do Sul foi uma grande referência no Brasil nesse segmento. Tanto que até hoje tem o PGQP. Né? Exatamente, ele é uma referência não só brasileira, mas para o mundo inteiro, né? Década de 80, os RPs. A grande transformação das empresas em sistemas que integravam desde a área de produção até a área de vendas. Perfeito. 2000, a famosa virada do milênio. Né? Que preocupou o bug todo que mundo. não aconteceu. O bug que não aconteceu, o risco de um avião cair à meia-noite porque era a virada do milênio. Perfeito. E 20 anos depois, transformação digital. Então a gente percebe que não é algo da moda, não é algo que acontece por um acaso. Existe um ecossistema mundial que prevê que a cada 20 anos existe uma grande mudança no modelo de negócio. E a gente está chegando bem próximo da transformação digital. Qual a principal motivação para criar o teu instituto? Porque você foi completamente inovador nessa área no Brasil, certo? Exatamente. A ideia do instituto nasceu pela experiência que eu tenho já dentro da agência de mais de 20 anos, de querer estudar o mercado, querer entender como funciona lá desde o início da internet. E a gente percebeu que transformação digital, né, até por essa análise do que acontece a cada 20 anos, era algo muito maior e ficava fora do alcance do que uma agência de comunicação normalmente trabalha. Então a gente teve a ideia de criar um instituto para poder estudar melhor, né, com muito afinco, o que é transformação. A gente faz uma série de estudos sobre o grau de maturidade digital das empresas, né, e esse estudo foi lançado ano passado. Então a ideia do Instituto é exatamente esse, ser uma entidade sem estar vinculado a um determinado tipo de empresa de desenvolvimento de alguma solução. Então a gente tem uma grande autonomia para poder estudar o mercado e mostrar para o empresário, para as lideranças, o que é transformação digital e como ajudar eles a fazer esse passo a passo de transformação. Paulo, tu fez um estudo, se eu não me engano foi no ano passado, esse ano, da maturidade digital. Em setembro do ano passado. Setembro do ano passado, que eu tive o privilégio de ler, um trabalho fantástico. Gostaria que tu explicasse para os nossos telespectadores o que é maturidade digital e como é que as empresas se contextualizaram dentro desse assunto. Um dos trabalhos do Instituto é exatamente esse, estudar como funciona a transformação e quais as empresas já estão fazendo algumas práticas interessantes. Então a gente decidiu fazer um estudo com 100 marcas gaúchas, divididas em 10 categorias, e a gente analisou 25 itens dentro desse estudo de maturidade digital, para entender em qual estágio elas estão. Então, de uma nota de 0 a 100, a gente encontra uma única marca gaúcha acima de 50 pontos, com 58 pontos, uma única marca, e as outras 99 estão abaixo de 50 pontos. Nossa. Normal, porque a gente ainda agora está começando a falar de transformação digital, então é um processo inicial, e normal também por ser num estado, né, muito conservador, que apesar de todo esse discurso de inovação, normalmente o gaúcho é o último a aderir à inovação. Aproveitando ainda essa questão, tu que anda pelo Brasil inteiro, tu vê bastante diferença entre outros estados? Muita diferença. Vou pegar o exemplo de Santa Catarina, né? Conheço bastante porque é uma cidade que trabalho lá há mais de 20 anos e a gente percebe que Florianópolis, por exemplo, que é uma capital belíssima,
mas ela era muito focada em segmento de turismo e serviços por ser a capital do estado. Não existem grandes empresas em Florianópolis. Então, se a gente pensar na riqueza da cidade, ela é basicamente trabalhada em cima do turista que vem no final de ano, verão, utiliza todas as belezas naturais e vai embora. Hoje, Florianópolis é a Ilha do Silício. Tá? Um dado de muito recente, 60 milhões de dólares foram captados por empresas de Santa Catarina para inovação, para a transformação digital. Ou seja, Santa Catarina deixou de ser só um polo turístico e muito serviço ligado a órgãos públicos. E bom para as pessoas morarem. E bom para as pessoas morarem, então ele se transformou. Tem uma região que era um alagado, que durante 10 anos se discutiu o que fazer. Hoje existe lá o que eles chamam a Ilha do Silício. A gente fala muito do Vale do Silício nos Estados Unidos, mas a gente está tendo aqui essa percepção das empresas. Então, o Rio Grande do Sul precisa também se transformar. Não só numa questão política, mas o empresário precisa não esperar as coisas acontecerem para ele entrar no final da fila. A gente precisa inovar de verdade e, para nós, inovar de verdade é ser os líderes nesse processo. Eles são empresários e sócios da La Máfia Barbearia Social Clube, uma das empresas de maior sucesso no Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos. Eleita em 2018 a segunda melhor barbearia do Brasil. Sou cliente deles há 2 anos e assino embaixo por esse prêmio. Uma grande lembrança aos meus amigos de Capão da Canoa, o Flávio e o Tom, aqui de Novo Hamburgo, que costumam cuidar do meu visual. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Lucas Siqueira e Jader Alves. Rapazes, é um prazer recebê-los aqui no programa Business RS. Sejam muito bem-vindos. Quero dizer que eu sou cliente de vocês há mais de 2 anos e sou fã da La Máfia. Então eu acredito que esse papo vai ser fantástico para contextualizar o grande case de sucesso de vocês para os nossos clientes. E a primeira pergunta não poderia ser diferente, imagino que todo mundo tenha curiosidade, como é que surgiu a La Máfia Barbearia Social Clube? Isso. A La Máfia surgiu em 2014. Eu e o Jader, nós somos amigos há bastante tempo, hoje já faz uns 15 anos. Então a gente tinha uma ideia de já ter negócios novos, juntos, né? E a gente trouxe uma ideia de Santa Catarina. Eu morei lá 2 anos, então voltei para o Rio Grande do Sul para voltar, por causa da minha filha, ia nascer aqui, família, e apresentei para o Jader um case que tinha lá em Florianópolis. No outro dia, o Jader, que é um cara bem criativo, já estava com o nome, com o logo, com tudo, e nós já estava pronto para ter a La Máfia aí andando. Só faltava a parte não menos importante, que é a financeira, né? Tá certo. Foi aí que daí começou a La Máfia. E Jader, aproveitando então o gancho do Lucas, como é que surgiu o nome La Máfia? Como é que surgiu o tema, a logo? Porque assim, a gente que frequenta lá, eu pelo menos, eu tenho orgulho de tirar foto do lado daquelas pinturas do Poderoso Chefão. Como é que surgiu esse tipo de coisa? Então, quando o Lucas passou lá para conversar comigo, eu comecei a introduzir direto nesse assunto, né? Comecei a dar uma olhada, fazer uma pesquisa sobre reuniões masculinas, ambientes masculinos. E numa dessas pesquisas cheguei até o filme do Poderoso Chefão, né? Cheguei até a ideia do tema da máfia italiana. Então, onde eu identifiquei que ali havia uma relação com aquilo que a gente queria, que é o respeito, a lealdade, a fidelidade. Então, que se encaixava diretamente hoje no que a gente queria para o nosso negócio. Com os valores empresariais de vocês. Com os valores empresariais nossos. Então, esses são até hoje os nossos valores, né? A gente tem isso escrito até em camisetas nossas e de profissionais. E eu achei muito interessante aquilo, mostrei para o Lucas comprou a ideia junto de imediato. E estamos juntos aí, agora nessa caminhada. Legal. E Lucas, me diz uma coisa, é verdade que até recursos, porque tu falou em recursos financeiros, né? Vocês tiveram que correr atrás. É verdade que até grana emprestada dos parentes houve para começar o negócio? Sim, não só grana, também cartão de crédito, né? Então, eu e o Jader, a gente trabalhava, a gente pegou nosso FGTS, juntamos ali uma certa quantia que não deu muito, deu algo em torno de uns 15 mil reais aí. Como a gente não tinha experiência no ramo da barbearia, né? Nós resolvemos
tocar com esses 15 mil, mas não deu nem pra... Mal deu pra abrir os portões Não deu pra nem começar pra largar, a obra, né? Uhum. Então foi aí que a gente começou a buscar parceiros, tanto ser da família, né? E a gente buscou um parceiro que foi muito importante hoje, porque é muito importante hoje pra nós, que é o Aloysio, o Boi Bandido, jogador de futebol. Jogou no Inter, inclusive. No Grêmio. Ah, no Grêmio? No Grêmio. Não, mas a gente fala os dois para os colorados Tá tudo também, certo, né? tá Ficar tudo todo certo, mundo em tá tudo paz, certo. velho. E aí ele entrou como sócio investidor. Legal. A gente fez um cálculo lá e entrou com um valor que a gente acabou utilizando todo o valor dele em obra. Então a gente não tinha... Faltou ainda para a obra, foi aí que entrou a parte familiar daí. Minha mãe e o pai do Jader foram lá, pegaram o empréstimo, nos emprestaram, pegaram os cartões de crédito deles também, a gente estourou todos os cartões. E graças a Deus o negócio prosperou. E agora, no mês de novembro, a gente pagou as últimas parcelas, que a gente começou a pagar lá em 2014. Ele é psicoterapeuta, palestrante e consultor com um currículo maravilhoso. Boa parte da sua formação foi na Índia. Já realizou mais de 2.000 eventos de treinamento comportamental e desenvolvimento humano, impactando um número superior a 360 empresas, além de 25 anos de experiência na área. É presidente do conselho da SBP, Sociedade Brasileira de Palestrantes. Diretor-presidente da Face a Face Treinamento Humano. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber o meu amigo e irmão de jornada, Wilson Calé. Meu amigo, que prazer te ter aqui. Prazer todo meu, Ronald. Imenso prazer. Então tá. Para começarmos o nosso bate-papo, quem é o Wilson Calé com tanta bagagem, com tanta experiência? O que é desenvolvimento humano? Né? Vamos explicar para o nosso público aí. Vamos lá, Ronald. Primeiro, deixa eu te parabenizar pelo programa. Gratidão. Porque eu percebo no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma lacuna em relação a algum programa que atendesse essa necessidade de falar em business de uma forma profissional e que pudesse todos os empresários buscar no mesmo canal todas essas informações pertinentes a desenvolvimento humano, a liderança e a business. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu tenho certeza que o programa será um grande sucesso e eu estou muito honrado de estar aqui num dos primeiros programas. Gratidão. Bom, vamos lá. Desenvolvimento humano, antes de mais nada, exige, e eu me vejo assim, eu acho que quando nós entramos nessa área de treinamento e desenvolvimento humano, primeira coisa, nós vamos estudar para o resto da vida. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, eu já estou na área há 25 para 26 anos e a gente não para de estudar nunca, nós estamos sempre estudando e nos aperfeiçoando, isso é uma constante na área de treinamento humano. Teve um fato na minha vida muito marcante, que eu estava fazendo um curso chamado Ciência da Espiritualidade na Índia e eu tive um professor chamado Pradesh. Eu estava fazendo esse curso, eu era um dos únicos ocidentais da turma. E aconteceu um fato curioso. Num determinado dia, o Pradesh olhou para mim e me fez uma pergunta. E aquela pergunta foi determinante para uma série de escolhas que eu fiz na minha vida na área de desenvolvimento humano depois daquela época. A pergunta dele foi simples e direta. Calé, o que tu busca? Quais são as coisas que tu quer conquistar na tua vida? Ele, um senhor de 92 anos de idade, de uma casta indiana chamada Brahmani. Quando ele me fez aquela pergunta, naquele exato instante eu me dei conta que a maioria das minhas buscas estavam voltadas para a satisfação de coisas relacionadas ao ego. Satisfação de conquistas de bens materiais, enfim. O que é a normalidade, né, O que Calé? é a normalidade, Ronald? Com todas as pessoas. O normal, eu diria Normal. assim que... O que aconteceu naquele instante? Eu me dei conta, e foi uma ficha que caiu para mim bastante significativa, que eu precisava fazer uma reformulação na minha carreira e que seria importantíssimo que eu tivesse não só a busca da satisfação do ego, mas também a busca da satisfação da alma. E aí me acompanha uma frase há muitos anos do Pierre Teilhard de Chardin, que ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu tenho falado nesses tantos eventos com tantas pessoas, eu costumo falar sobre uma coisa que eu tenho como missão após ter feito a formação de educação em valores humanos na Índia. Estamos num programa Business RS
E para que a gente consiga falar de boca cheia business, a gente tem que pensar que nós estamos lidando, antes de mais nada, com seres humanos, com pessoas. E eu tenho seguido uma máxima na minha carreira e na minha trajetória que eu costumo compartilhar com as pessoas, e eu vou compartilhar com você agora que está nos assistindo de casa. Eu tenho alguns pilares que eu sigo na minha caminhada, na busca do meu sucesso, e que talvez possa ser útil para você. O primeiro pilar chama-se Satya. Do sânscrito, é o encontro com a sua verdade, aquilo que é verdadeiro para ti. Tivemos, inclusive, uma operação da Polícia Federal no Brasil, anos atrás, que chamava-se Satyagraha, que tem a ver com o encontro da sua verdade. Muitas vezes nós estamos caminhando numa direção que não é exatamente o caminho da nossa verdade. Sempre dá tempo da gente promover esse alinhamento para chegar no segundo pilar, que chama-se Dharma, que é a coerência entre o pensamento, a palavra e a ação. Que a gente consiga promover isso, que é fundamental, que tem a ver com o que o Ronald falou, que é a congruência. E aí a gente atinge inevitavelmente o terceiro pilar, e o terceiro pilar tem a ver com Prema. E Prema está aqui, ó. Amor incondicional. Tudo que você for fazer, se você quiser ter sucesso, coloca amor, coloca... Por que vai ter amor? Porque vai ter a tua verdade de Satya, vai ter a tua congruência de Dharma. Para atingir o quarto pilar, que chama-se Ahimsa. E a Ahimsa é a não violência. Não com as demais pessoas, isso seria muito óbvio. A não violência é contigo. Porque você pode ser o seu melhor amigo, mas você pode se transformar no seu pior inimigo. Que escolha você faz? E aí a gente chega no quinto pilar. E o quinto pilar chama-se Shanti. E Shanti tem a ver com a paz interior. É o que a gente precisa para ter uma vida profissional e pessoal com sucesso e com longevidade. Meus queridos telespectadores do programa Business RS, foi um imenso prazer falar para vocês. Espero que a gente possa se rever em breve. Muito obrigado. Ela é educadora comportamental, master coach, criadora do processo de coaching de educação comportamental e gestão da emoção, além de palestrante. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Débora Vecchio. Débora, olá, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, muita gratidão de podermos estar aqui. É uma satisfação enorme. Para quem não sabe, eu e a Débora nos conhecemos há algum tempo, né? Já tive o privilégio de ela estar em sala de aula comigo, o que é um orgulho muito grande, porque vocês viram aí pelo currículo dela, é uma pessoa que tem um currículo maravilhoso e vem fazendo um trabalho no Rio Grande do Sul espetacular na gestão da emoção. Débora, gostaria que você explicasse para nós, então, como é que vem sendo desenvolvido esse teu trabalho, como é que você direcionou a sua carreira para essa questão da gestão da emoção, que eu considero crucial nos dias de hoje. Ronald, com muita gratidão mais uma vez por poder estar aqui contigo. Admiro muito o teu trabalho. Gratidão. É um excelente profissional, uma referência para nós aqui no Rio Grande do Sul. E o trabalho com as emoções partiu de uma pesquisa de mais de 30 anos. Ao longo desse período, eu tive a oportunidade de alfabetizar adultos. E o que eu observava, Ronald? Que a maioria das pessoas que não obtinham o letramento, salvo as questões por alguma necessidade especial, era por emoções. Números, todos nós somos alfabetizados. Agora, palavra, uma palavra acolhe, uma palavra destrói. Então, ao longo desta pesquisa, eu fui observando o quanto as emoções interferem no nosso dia a dia. E, a partir destas constatações, criei, então, o meu projeto de educação comportamental, onde, agregado à minha missão de vida, que eu falo com muito amor, que é alfabetizar emoções, para que as pessoas tenham o comportamento desejado para a sua felicidade. Débora, na tua fala, deixou claro que as pessoas chegam lá num determinado estado, né? Sim. E aí isso nos lembra o piloto automático, Exato. que é uma coisa que eu vivencio muito também em sala de aula, os alunos que chegam lá, que quando começam a fazer um processo de reflexão, de autorreflexão, eles fazem a seguinte pergunta: onde é que eu estava até agora? Exato. Como é que tu enxerga essa questão do piloto automático e como fazer para tirar as pessoas desse piloto automático? Ótimo. O piloto automático hoje é através até do nosso imediatismo. Está muito comum hoje, felizmente temos a tecnologia, mas eu clico aqui numa rede,
A pessoa pode estar lá na Amazonas, onde eu tenho alguns clientes, porque eu também atendo online. Então, chega lá, a gente está se comunicando como se estivéssemos aqui, no offline. Então, esse imediatismo está levando as pessoas a uma rapidez onde elas não estão qualificando o seu tempo. E no momento que tu não para respirar, inspira, expira, o teu pico de ansiedade vai lá em cima. Então, o piloto automático ele está sempre ligado. Por isso, muitas pessoas hoje com dificuldades para dormir, a insônia, com taquicardias, dificuldade de foco, de concentração. De tudo, meu querido. Inclusive, reverberando da área financeira. Porque também vemos isso no nosso processo. Dinheiro é energia. E se eu estou no piloto automático, eu nem sei o quanto eu estou produzindo. Tem pessoas que têm medo de olhar para a sua conta bancária. Está tudo muito ligado. Então, o que nós trabalhamos literalmente no nosso processo de educação comportamental e coach? Olhe para si. Descubra quem você é. Primeiro olhar para dentro. Exato. Se sentiu que está no piloto automático, dá uma segurada, ancora em algum ponto que nós descobrimos durante a sessão e diga, agora eu vou olhar para mim. Nem que seja passando na frente do espelho e diga, opa, dá uma parada. Porque o nosso cérebro ele necessita desse freio para tu poder voltar. Aí tu equaliza o teu lado direito com o teu lóbulo esquerdo, razão e emoção, para não fazer o que as pessoas depois dizem assim, eu cometi um erro. Hoje, Ronald, na linguagem da pedagogia, é comentado que o erro é inexistente. Todo erro é construtivo. A pessoa ela só faz o que ela sabe fazer no momento. Agora, ela pode se educar para sair do piloto automático e tomar as atitudes adequadas. Inteligência, estratégia e branding. Um dos maiores especialistas brasileiros em marketing e gestão de marca. Autor de 2 best-sellers, os livros Personal Branding, Construindo Sua Marca Pessoal e Paixão, Significado da Marca. Ponto de virada de marcas pessoais, marcas corporativas e organizações. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Arthur Bender. Arthur, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a presença aqui, a oportunidade de estar contigo. Eu te falei aqui nos bastidores que eu sou teu fã. Pô, que coisa Já boa. tive a oportunidade de assistir palestras, já tive a oportunidade de assistir tuas aulas, ler os teus livros, então para mim é um prazer enorme ter você aqui nesse que é o primeiro programa de 2019. Um momento muito importante para a gente discutir esse assunto. Eu acho que foi feliz na escolha do tema e da data, eu acho. Né? Perfeito. Para nós começarmos, né, e eu sei que existe até uma certa confusão no mercado, o que é branding e o que é marca. Perfeito. Eu te diria que a marca é aquilo que te descreve, se for como pessoa, né? E branding é a gestão dos sinais dessa marca. Ou seja, são coisas complementares, né? Se a gente pensar em empresa, marca é a denominação que representa, que dá singularidade para a empresa, para a organização, para a instituição. E branding é fazer a gestão desses sinais, né? Para a gente poder criar valor para a marca. Então elas são complementares, as pessoas às vezes confundem, mas são complementares, né? Perfeito. Como é que tu enxerga hoje essa gestão? Vamos começar falando das empresas gaúchas, né? Eu sei que tu é daqui, apesar de prestar consultoria aí no Brasil inteiro, talvez em até outros países. Tu atende outros países, não? Eu já fiz trabalhos internacionais. Já fez também, né? Mas então como é que está o mercado gaúcho? Como é que estão as empresas gaúchas nesse sentido? Eu acho que a gente tem belos exemplos aqui de marcas muito valiosas, marcas que a gente adora, que o gaúcho adora, e marcas gaúchas com presença nacional e com presença internacional, né? Eu acho que muito bem construídas, né? Então acho que a gente tem. O que a gente tem contrário a tudo isso é uma dificuldade de contexto e que eu acho que nesses últimos anos, né, dificuldade de mercado, com recessão de mercado, essas marcas precisaram se expor um pouco mais, né, e avançar um pouco mais. O sentimento que a gente tem completado esse período de crise com muito otimismo nesse dia 1º para o próximo ano é que algumas marcas vão ter que se mexer da sua acomodação normal e fazer um pouquinho mais.
Eu acho que é esse o sentimento. Tem um otimismo muito interessante no ar, tá? De empresários, de colaboradores, de pessoas em geral, no Brasil inteiro, com relação ao encerramento de um ciclo e o começo de outro. E acho que ele é muito mais psicológico do que propriamente de algo concreto que tenhamos agora no dia 1º, mas tem um efeito muito interessante sobre as pessoas, tá? E eu diria que eu acho que esse é um momento de fazer reflexão, fazer planos, né? Encerramos um ciclo que eu acho que foi muito difícil desses últimos 3, 4 anos para toda a indústria. Acho que o confronto a mistura de crise financeira, de recessão gravíssima, de recessão quase de guerra, que a gente viveu em 16, em 17, somado com o efeito da tecnologia, colocando alguns negócios de cabeça para baixo. Bancos se reinventando, instituições de ensino precisando se reinventar, mercado da comunicação de cabeça para baixo. Então acho que a soma dessas duas grandes forças é que deixaram tão intenso esses últimos anos. Acho que ter sobrevivido, ter passado por esse período, foi um período de grande aprendizado e eu acho que tem um caminho muito interessante para 19 agora. Acho que eu estou muito otimista. Legal. Nós temos alguns minutos que eu gostaria que você se dirigisse ao nosso público e desse a sua mensagem de ano novo, enfim, né? De 2019, aí fica à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade, o espaço assim, da gente que eu estou conversando e te felicito de novo pela oportunidade do tema, porque acho que o dia 1º do ano, essa última semana do ano e a primeira semana do ano novo, é um momento para a gente fazer uma grande reflexão, principalmente sobre nossas marcas pessoais e sobre os nossos propósitos, né? A gente tem visto por aí muita gente de crachá no peito, batendo ponto e muito infeliz com o que faz. E eu acho que isso joga para baixo a qualidade da prestação de serviço e tal. Então eu diria que eu acho que é um momento para fazer uma profunda reflexão sobre o nosso porquê, né? E tenho incentivado as pessoas a discutirem o tempo todo assim, por que tu faz o que faz? Por que tu faz o que faz? Como tu faz? Por que o que tu faz? Aonde tu faz? Porque eu acho que aqui estão as grandes respostas. Então eu diria que o dia 1º é um dia maravilhoso para essa reflexão, né? O que a gente espera desse ano de 2019 e qual seria o motivo para eu levantar da cama motivado, né, todos os dias para construir um novo ciclo das nossas vidas, né? Então acho que essa é a minha mensagem, uma mensagem para refletir, para pensar, para que a gente não fique refém das circunstâncias e que a gente possa construir nosso próprio destino. Essa é a minha vontade. Bender, muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza que o nosso público adorou esse nosso bate-papo. Um presente do programa Business RS para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência